criança hoje em dia ela já nasce tecnológica, mas a gente tem que tem que orientar, né? Tem que ensinar a criança o caminho que deve andar. E ela está no ambiente, virtual com alguém que ela não conhece. É uma janela que se abre para vários mundos. E que mundos são esses? Ensinar as crianças a terem uma relação segura e saudável com as redes sociais é um dos maiores desafios que as famílias têm hoje em dia. Eu trabalho com crianças há muitos anos. Só uma Pati tem 35 anos de história. Então, 35 anos que eu trabalho com jovens, crianças, principalmente crianças. E eu observei nos últimos tempos que as crianças que aqui estavam, que vinham aqui, elas tinham uma ligação muito forte com as redes sociais. E isso fazia com que elas se isolassem de outros amigos, de brincar, de conversar, de contemplar a vida, né? Vamos colocar assim. Os nossos alunos, a gente percebe que a partir dos 4 anos já tem alguns alunos que já fazem uso do celular. Do que eles veem, né, do que eles trazem para a escola, a gente percebe que muitas das coisas que eles trazem, né, de violência, de palavras de baixo calão, são coisas que eles trazem da internet. Quantas vezes nós, professores e os pais, ficam, filho, não pode conversar com estranhos. As crianças entram ali, vai navegando e muitas vezes nem sabem onde estão, com quem estão conversando. Né? Porque às vezes uma mãe, um pai, hoje em dia, assim, os relatos que você vê, é assim, eu não sabia o que meu filho estava fazendo. Só que a criança, ela tá quieta no quarto com o celular e ela tá no ambiente virtual com alguém que ela não conhece. Então eu acho que a conversa, ela demonstra muito uma história que se repete, tragédias que se repetem, né? Ali por trás, a criança muitas vezes que está excluída, brigou com alguém, brigou com um familiar, brigou com um amigo, o predador por trás da câmera, ele sabe exatamente como recepcionar aquele sentimento. Ele vai agradar, ele vai atrair exatamente como a criança esperaria ser tratada pelas pessoas que ela tem maior contato. E isso acaba, assim, o perigo, ele tá aí. Então a parte da conversa, para mim, é a mais interessante, porque é uma história que se repete, todas as histórias são assim. E com a peça, acaba que as crianças têm uma noção de que isso é perigoso. Eu conheci várias crianças que infelizmente se foram por acreditar em jogos das redes sociais, por acreditar em outras pessoas que ali elas estavam conversando, entendeu? Que não são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que a gente conversa, que a gente está junto, que a gente vai para um parque, que a gente vai passear. Esse ano a gente tem um marco de 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente ainda não tem uma legislação, uma regulamentação sobre o uso da internet. E o que tem acontecido, que mesmo que o Brasil seja o país que tem a melhor legislação de proteção para crianças e adolescentes, contraditoriamente também é o país que mais viola direitos de crianças e adolescentes. E uma das principais violações hoje são as violências sexuais, e que acontecem tanto no âmbito virtual quanto no âmbito presencial. Então a gente trazer essa temática para criança e adolescente também ter noção da responsabilidade que tem que ter, né, e conseguir se prevenir quando estiver fazendo uso da internet. Pelo meu conhecimento, as crianças menos favorecidas economicamente e socialmente têm acesso às redes mais cedo. E as famílias assim, com uma condição até mesmo social melhor, elas não deixam que as crianças tenham acesso assim tão rápido
o que uma família melhor estruturada consegue ofertar através de brinquedos. Outros públicos ofertam simplesmente o celular, o aparelho eletrônico, e sem a supervisão, que é o mais perigoso. É um tema muito importante e, por falar nas telas, que elas ficam muito vidradas, né? E acaba prejudicando na aprendizagem. Eu tô aqui há 4 anos e eu estive na educação infantil. Eles também já conhecem as plataformas digitais, né? Então, algo que eu conheci, eu fui ter celular um pouco mais tardio, as crianças menores já estão tendo acesso às telas. Então, está sendo algo mais meio que precoce. O tema é atualíssimo, né? Todas as crianças em diferentes camadas sociais, classes sociais, estão aí mais ou menos inseridas e expostas às redes sociais e todas as consequências que vêm disso, positivas e muitas negativas. A inspiração para Fake Amigos veio principalmente de alguns casos que ultimamente têm acontecido pelo uso do Discord e de certa forma de um descontrole, bem entre aspas, que os pais têm desse uso, de desafios que vão surgindo através do Discord, que trouxeram casos meio absurdos, como uma menina que consumiu pimenta e acabou entrando em coma e outras coisas. Então a gente queria falar sobre violência infantil e fazer uma campanha de prevenção através do teatro, e por outro lado a gente precisava que essa violência não tivesse tão presente. Então a gente pensou que quando a gente cria esse inimigo que está na internet, que de certa forma é anônimo e que usa de avatar e se disfarça de uma outra coisa, a gente conseguiria trazer a temática para dentro da peça sem que necessariamente a violência estivesse presente e que os atores também sofressem essa violência e ficar repetindo ela. Então foi uma forma que a gente achou de criar essa relação de perigo, mostrar essa relação que já acontece e com uma certa frequência nos dias atuais, e sem que essa violência estivesse explícita numa peça, para não traumatizar também nem o público e nem os atores que estavam fazendo parte dela. E quando eu comecei a conversar com essas crianças, eu disse, olha, por que você não veio junto com a gente? Eu percebi que elas tinham uma ligação psicológica muito forte diante da condição de redes sociais. Foi aí que eu pensei, eu acho que é importante que a gente fale desse tema. O que está acontecendo por trás dessas redes sociais? Fiquei bem motivada e falei, eu vou fazer esse trabalho e vou colocar em cena da melhor forma possível, né? De uma forma leve, mas fazendo com que as pessoas venham refletir sobre essas questões dos seus filhos junto às redes sociais. Muitas peças elas trazem lições de moral legais, só que não se aplicam tanto à atualidade, e essa se aplica muito, porque a gente vê que muitas crianças andam deixando de brincar, andam brigando com os amigos por conta da internet. A peça já conta uma história para as crianças assim terem noção do que é a internet, que hoje em dia é uma coisa bem perigosa. Eu achei fantástica essa abordagem que o teatro veio, né, fazer com que as crianças refletissem, as famílias, os pais, no caso, nós, professores. Uma apresentação teatral como essa é necessária, né, para as nossas crianças, não apenas uma vez ao ano, mas é um estímulo, porque tudo para você trabalhar com teatro, primeiro você mexe com a literatura. Você tem que conhecer o texto, o roteiro, o elenco, né? O que é uma produção, o que está por trás dos bastidores. Então, assim, para a educação, seja a rede pública ou privada, as crianças precisam ter acesso a esse tipo de arte. Ensinar as crianças a terem uma relação segura e saudável com as redes sociais é um dos maiores desafios que as famílias têm hoje em dia. E a gente ter isso, essas reflexões e esses ensinamentos por meio de uma peça de teatro que usa o lúdico e que tem criança falando para criança, né? O que facilita a empatia, se colocar no lugar, o público ter essa identificação, é uma ferramenta muito valiosa para as famílias, para os educadores, para profissionais de psicologia. A gente, assim, em escola a gente vê vários tipos de peças, né? Tem aquelas peças que já vem e traz o produto assim, olha, não pode fazer isso, não é bom que você faça aquilo. Mas a peça que a gente assistiu hoje, primeiro que
eram os personagens, os principais, eram da idade deles, né? Então, isso já chamou a atenção. Eles conversaram com o público o tempo todo e trataram de um assunto ali que eles conseguiram participar. Então, isso para eles chama muito mais atenção e é mais valiosa a aprendizagem que simplesmente a gente chegar com uma peça somente com adultos e falar simplesmente, olha, é perigoso, tenha cuidado, não faça isso. Então, eles conseguiram trazer uma linguagem acessível e uma troca ali de experiência, né? Convidaram o público a participar, né? Então, quando o personagem estava tirando a foto para mandar para o amigo virtual, eu vi a cara dos alunos, não faz isso. Então, assim, esse aprendizado eu acho fundamental para eles, assim, fica marcado mesmo. E creio que eles vão levar para as famílias. Eu acho que é muito importante a gente ter criança falando sobre esse assunto, porque gera uma identificação maior no público. Essas crianças do público conseguem se ver naquelas situações, seja consumindo conteúdo na internet ou se expondo na internet, estando, né, expostos na internet. E isso gera uma autoridade que é muito mais aceita por elas do que quando é um adulto falando sobre esse assunto. Então elas se reconhecem, respeitam, refletem e aprendem. Então, a recepção da peça tem sido muito positiva e, inclusive, a gente já tinha pensado nisso como estrutura do texto, porque ele mescla os momentos de tensão com momentos de dancinha, de coreografias que já são de domínio das crianças que estão assistindo a peça. A gente engaja eles através da parte divertida, da dança, do mimetismo, e aí depois desse momento de engajamento de que é super divertido, vem um pouco de mensagem um pouco mais dramática e um pouco mais pesada. Então a gente está conseguindo assim atrair e afastar um pouco e dessa forma dialogar. Então está sendo muito incrível a recepção. Algumas crianças vêm depois e querem conversar com os atores porque acham que eles são influencers. Então a história está sendo muito bem comprada pela plateia. E acredito que dentro da comunidade escolar também, a gente tem uma mensagem também de um subtexto que é dirigido aos pais, a responsáveis, a professores, para que eles observem determinados tipos de comportamento. Então eu acho que está sendo um sucesso de conseguir se comunicar, assim, principalmente com uma população que é das escolas públicas, que não costuma frequentar o teatro, então e levar o teatro até as escolas, principalmente com essa mensagem que é muito importante nesse momento. Eu acho que está sendo muito positivo o resultado. É uma temática bastante acolhedora e enriquece o nosso trabalho. Os meus alunos falam assim que eu estou emocionada com a temática. Eu acho que todas as escolas e profissionais educadores têm nesse projeto uma ferramenta muito útil, muito valiosa, né, e que merecem ter acesso a essa reflexão e a esses ensinamentos por meio da arte, por meio do Feito Amigos. Todo mundo merece assistir essa peça porque vai ajudar as famílias, os educadores, as escolas e a sociedade de um modo geral, já que é uma responsabilidade coletiva educar as crianças e fazerem lidar melhor com a educação digital. É importante que a gente se mantenha atentos com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os familiares, e que a gente observe o que está acontecendo com esses pequenos que não saem da rede social. Se torna assim uma coisa tóxica, né? Eu não sou contra a rede social, eu sou contra aquele exagero onde a gente simplesmente deixa a criança ali como se ali é o canto dela e a gente não sabe o que está acontecendo. É uma janela que se abre para vários mundos. E que mundos são esses, né? Então, é necessário que a gente mostre isso para as pessoas que cuidam das crianças, que cuidam desses jovens, e mostrar também para o governo a importância e a emergencial que a gente chegue em todos os lugares, em todos os órgãos, mostrando essa questão, para que tenhamos também essa consciência. Os pais precisam ter essa consciência, os responsáveis por esse jovem precisam ter essa consciência, educadores e todas as pessoas envolvidas, né? Isso é muito importante e eu espero que esse projeto tenha, assim, uma vida longa, que é o que nós queremos.
Resumindo, venham assistir, porque é uma experiência que não dá pra contar só com palavras. A pessoa tem que ver e tirar conclusão dela.